Boa noite aos nossos ouvintes do Reflexões. Aqui estamos mais uma vez para bater esse papo. Já demos tempo aí para a turma que estava assistindo ao jogo do Vasco e que estava assistindo ao jogo do Flamengo. Já demos tempo suficiente. Acabou o jogo, já tomaram o cafezinho e já está tudo em ordem para a gente poder conversar aqui sobre as reflexões de hoje e principalmente para aqueles que sempre se preocupam com as discussões do dia, as discussões do passado, porque são essas discussões que constroem o nosso futuro. Não se esqueçam, são as construções do passado que nos auxiliam a construir o nosso amanhã. Portanto, vamos em frente, aguardando a chegada do nosso Ronaldo. Eu não sei. Não, pelo que eu observei ali ainda não. Vou esperar a chegada aí do Ronaldo Gomes para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Muito bem, nós temos conversado muito sobre algumas questões de passado e, lamentavelmente, no Brasil, as pessoas continuam com essa ideia de que sabem tudo, de que alguém deu uma definição para eles um dia sobre aquela verdade e aquela verdade é imutável. Aquela verdade não tem como nós mexermos. Eu ando meio aí curioso com relação ao nosso Virgulino Ferreira, o Lampião, indivíduo aí que faz parte do nosso folclore popular. E eu fico aí olhando a nossa questão do Virgulino Ferreira e a cada dia eu vou observando que as pessoas vão recebendo novidades com relação ao nosso Virgulino Ferreira. Eu estou aqui aguardando o Ronaldo, ele já apareceu para mim curtindo, mas não apareceu para mim na imagem. Ronaldo, eu já coloquei o seu convite, estou aguardando que você apareça aí para mim, por favor, ao lado do Geraldo, ao lado da turma, que você ainda não apareceu para mim. Tá? Estou aqui aguardando. Geraldo já está aqui firme e forte, né, Geraldo? Mas o Ronaldo para mim ali na tela, muito embora eu já o tenha convidado. Posso até convidar outra vez. Posso até fazer outro convite. Mas é porque você já está lá. Deixa eu só observar aqui quem já chegou. Enquanto o Ronaldo não aparece para mim ali, eu já vou ver. Olha lá. Não há nenhuma especificação para pessoas que queiram compartilhar conosco. Ainda não temos nenhuma solicitação. O Geraldo já deu a sua alfinetada aí no Ronaldo. Disse, não, ele não apareceu ainda porque o Vasco está jogando hoje. Realmente, Geraldo, você está coberto de razão.
Deve ser exatamente por isso que ele não apareceu ainda. Mas muito bem. Aqui está a professora Ana Seixas, boa noite. O Tony de Abreu também com seu boa noite. Obrigado, Tony. Está aqui também. Vamos ver aqui quem mais está conosco nas curtidas. Nossa, aqui tá bom para chuchu. O Nelma Fabiola Palmieri, obrigado, Nelma, pela sua presença. Espero que o filhão esteja bem. Filhão que faz parte de toda a alegria da escola com relação a ele. Você não imagina como nós gostamos do seu filho. Beth Rael está aí também, obrigado pela presença. Espero que Maria Paula também esteja. Está aí a Sarinha Freitas. Um abraço, Sarinha. Não apareceu o Ronaldo para nós vamos. Não. Mas eu já estou com todo mundo aqui na frente, Ronaldo. Já estou com um time enorme aí que é só eu chamar para vir. E você não apareceu. Há algum tópico diferenciado aí. Eu vou convidá-lo de novo. Aí, anexar espectadores para participarem da sua transmissão. Ó. E você não aparece para mim, Excelência. Vossa Excelência não aparece para mim. Interessante, rapaz. Não sei o que está acontecendo. Mas eu vou aqui para pesquisa. Vamos lá. Ronaldo Gomes. Convidado. Aqui consta você já como convidado, Excelência. Que já não tem mais o que fazer. Você já aparece para nós aqui como convidado. Tá ok, Excelência? Algum tchutchu aí na sua comunicação com a minha. Aqui você já aparece como convidado. Tá ok, Excelência? Eu vou tocar, vou aguardar Vossa Excelência aparecer para mim aqui. Rapaz, o time que está aqui é enorme, rapaz. São quase 10 aqui aparecendo para mim como convidados. Quer dizer, você podia estar entre essa turma, lamentavelmente ainda não apareceu. Muito bem. Vamos tocar o barco. Vamos em frente. Vamos em frente, Excelência. A Adriana Fonseca colocou, até eu recebi o convite. O Tony Abreu manda o seguinte recado para nós. Ele manda dizer que o Colégio Leopoldo foi a referência que mais marcou a vida de todos nós. Aos nossos saudosos mestres, deixo aqui registrado o meu respeito e admiração por todos. Obrigado, Tony. Jesus o abençoe. Aí está a Catarina Verônica também. Boa noite, Paulinho. Boa noite. A Edna. Boa noite. Boa noite, grande Carlinhos. Boa noite também ao Carlinhos. Muito bem. O que eu queria conversar com vocês hoje? Hoje, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça,
fez aquilo que nós já sabíamos que ele faria, que é afastar o governador do estado do Rio. Vocês não se preocupem, porque nós não precisamos ficar criando fantasmas. O jogo no Brasil praticamente... Agora apareceu, Ronaldo. Agora você chegou aqui. Praticamente ele está certinho. A gente já sabe como ele vai caminhar. A gente já sabe como ele vai andar. Não há nenhuma novidade nesse sentido, não. Chegou aí o nosso Ronaldo. Hoje tá Boa noite, Excelência. Hoje está complicado, mas conseguimos. Não, tá complicado porque o Vasco jogou, só por isso. O resto tá tudo certo, né, Geraldo? O resto tá tudo certo. A única coisa diferente foi o Vasco ter jogado aí no horário. Mas vamos em frente. Só que o nosso... Houve uma picotada aí. Ronaldo. Voltou. O único problema foi esse, o resto está tudo certo. O Geraldo já tinha avisado. Geraldo, muito bem. Você havia conversado com a gente sobre as questões dos trilhos. Eu tenho, não sei se você tem observado, eu tenho sistematicamente colocado a discussão dos trilhos na minha página. Sistematicamente. Eu não tenho deixado de comentar a situação dos trens no Brasil nos meus comentários. Eu tenho feito essa discussão de forma sistemática. Mas aqui nós estamos aí em cima da independência. E eu não poderia deixar de fazer essas análises. O Ronaldo nos cobrou a imagem de Caxias. Para aqueles que não têm do que houve no Brasil no que tange a maçonaria, só para vocês saberem, Caxias era maçom também, tá? Caxias tem uma função nesse Brasil monstruosa de manter todo esse território unificado. Eu ousaria afirmar que se não fosse o Duque de Caxias, nós hoje talvez não tivéssemos o território desse tamanho. Eu ousaria afirmar isso sem nenhum medo de errar. O Caxias foi fundamental nessa posição. Observe que Pedro I, ele já tem essa cabeça. Sim. Ele anda o Brasil todo procurando aplacar os ânimos, procurando peitar aqueles que ousam criar separações no Brasil. Perfeito. E não pensem vocês que elas não acontecem, elas acontecem o tempo todo. É o Brasil querendo se separar do Brasil, sempre. E Pedro I está lá e cá, contrata mão de obra estrangeira. Ah, mas contratar mercenário para lutar pelo Brasil, etc. Gente, o Brasil hoje vive um quadro específico. Para vocês analisarem se eu estou falando alguma coisa errada, vocês, por favor, puxem minha orelha. Observem bem, o Brasil hoje coloca militar em tudo quanto é canto. Ministério da Saúde coloca militar. Escola, não precisa de professor, precisa de um militar lá, de uma escola militar. O Brasil perdeu o norte. O militar, ele tem sua função específica, constitucional. Está lá, não precisa perguntar para mim. A Constituição diz qual é a função dele. Vocês observam os delegados de polícia, eles têm a função constitucional. O Ministério Público tem sua função constitucional. Os juízes têm suas funções constitucionais.
Observem que toda vez que você quer improvisar, fazer uma comparação horrorosa, o técnico Jesus, que era o cara do Flamengo, para ganhar o campeonato mundial, ele mexe no Flamengo e coloca o time com uma estrutura tática que ele nunca havia feito. Ele resolve inovar. O que acontece? Perde o título. Concorda, Ronaldo? Ele resolveu dar uma de todo poderoso, mexeu no time errado e perdeu o título mundial. Perfeito. Que teria coroado toda a sua jornada como técnico do Flamengo. Mas quis ser estrela. Quis fazer o que não devia ter feito. Então, cada um na sua função específica e no que estudou para fazer. Parar com esse negócio de trocar as funções. Nós temos que ser bem céticos nesse sentido. Nós não podemos inovar. Você tira o juiz e bota em outro lugar. Nós tivemos 2 casos recentemente. Tivemos um juiz, que é o doutor Sérgio Moro, que trocou de função e não deu certo. Não foi para mim que ele não deu certo, não. Ele não deu certo no sistema dele. No sistema das amizades dele. Não sou eu que estou dizendo isso. Ficou claro que não deu certo. E o governador do Rio de Janeiro, juiz de carreira, saiu da magistratura, veio para governar o Rio e alguma coisa não deu certo, porque os hospitais de campanha não andaram, as denúncias vieram, dos vários hospitais de campanha funcionando mal foram 2. Então houve alguma coisa errada. Você provocou um desvio de função. Por favor, gente, vamos parar com esse negócio de achar, não, tira fulano daqui e bota lá que vai resolver. Não vai resolver. Segurança Pública do Rio de Janeiro. Não, vamos fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública, e vamos solucionar o problema do Rio. Palmas. Solucionou-se o quê? E não foi por incompetência, não. Porque o general que assume como secretário aqui no Rio de Janeiro é altamente competente. Tive várias aulas com ele na Escola Superior de Guerra e na Associação dos Diplomados. General altamente competente, mas não era a praia dele. Estou sendo bem objetivo, eu não estou fazendo nenhum comentário político partidário. Por favor, quem estiver me ouvindo, não confunda. Eu estou simplesmente fazendo um comentário político, mas político no sentido da sociedade. O Rio de Janeiro, na intervenção, continuou com as milícias, continuou com o tráfico. Prendeu-se o Sérgio Cabral, depois prendeu-se o Pezão e o clima não amenizou. Vocês sabem por que o clima não amenizou? Porque não se mexeu nessa ferida com profissionais específicos. Nós viemos desde o governo Moreira Franco mexendo com amadores. E a coisa não deu certo. A coisa foi se expandindo, ganhou projeção internacional e agora a coisa está mais complicada, mais complexa. Não estou fazendo observação político-partidária. Eu estou analisando o contexto sociológico do Rio de Janeiro e que começou a espalhar pelo Brasil. E nós vamos ter que ficar mais atentos. Moreira ia acabar com o problema da insegurança do Rio, Antony Garotinho ia acabar com... E o Rio de Janeiro ficou num paradoxo. Queimou-se a imagem do PT no Brasil todo
E a única governadora que passou ilesa nesse período foi a Benedita, que é do PT. Que às vezes as pessoas nem se lembram, né, Ronaldo? Não estou defendendo nenhum partido político. Eu estou fazendo uma observação sobre o nosso momento. O Tom Jobim dizia que o Rio de Janeiro não é para amadores. O Ronaldo falava que o Rio de Janeiro tem características diferenciadas do Brasil. Que o Rio de Janeiro tem um reflexo mundial totalmente diferenciado. Palavras do Ronaldo em transmissões ao vivo anteriores. Então nós temos que discutir o nosso Rio de Janeiro. Mas não é discutir o nosso Rio de Janeiro falando mal do João, do André, do Federico. Não! É discutir como nós vamos arrumar a situação. A gente, às vezes, se confronta com um professor que diz para nós o seguinte: Ronaldo já deve ter escutado isso N vezes. Quando eu venho para entrar naquela turma, eu tomo até calmante. Eu já começo a passar mal em casa. Toda vez que um professor fala isso para mim, eu digo para ele, você deve estar na profissão errada. Vocês já imaginaram o juiz, toda vez que vai entrar numa audiência, ele diz, lá vem aquele advogado chato de novo. Amanhã eu tenho audiência com aquele advogado chato. Não é? O promotor amanhã eu tenho que despachar com aquele juiz chato. O delegado que está lá chefiando o inquérito, meu Deus do céu, vou ter que apresentar isso para aquele promotor enjoado. O soldado, o cabo, o sargento, mandaram esse coronel comandar o nosso batalhão aqui, esse coronel é muito chato. Desculpas para não produzir, vocês encontrarão sempre. Escapismo para não trabalhar. Se aquela turma é da pá virada e veio para você, é a hora que você olha para a turma e diz assim, opa, vão testar a minha capacidade pedagógica, o meu potencial pedagógico. E eu vou cair dentro. Eu vou encarar. Porque o professor, quando ele opta por esse caminho, ele optou por um comportamento que vai dar prazer em toda a sua vida no magistério. Ele não pode optar por uma profissão que vai fazer mal. Aquele médico que diz, meu Deus do céu, hoje eu vou tirar plantão naquele hospital de novo, Deus me livre. Não é assim que a banda toca, gente. O desafio vem e a gente cai dentro do desafio. Paulinho. Sim, excelência. Vamos lá, eu estou precisando de um advogado e peço que você me ajude, que é na parte da criminalista, ok? Perfeito. Então, é justamente para mostrarmos, o advogado, ele pode, mas ele é específico como criminalista. Não estou desmerecendo ele, a função de advogado, a especialização dele como advogado. Mas ele vai ter uma visão e tal. Mas, especificamente criminalista, será que ele não vai ter que ter um outro colega que está, o seu caso, vamos dizer assim, seja mais na área trabalhista, civil, não sei. Mas na criminalista, eu estou tentando mostrar mais ou menos o que você está falando. Então, nós vemos o médico, ele se tornou médico, cardiologista, tudo bem. Eu estou precisando de um geriátrico. E aí? Ele é médico, tudo bem, mas o geriátrico é geriátrico. Para isso ele estudou nessa especificação dele, especialização dele. Ou será que estou falando alguma bobagem aí? Se eu tiver, pode me corrigir. Paulinho, eu preciso de um advogado criminalista. E eu pensei em você.
E aí? Você faz... Sua voz picotou para mim. Não sei se foi para todo mundo. Para mim, picotou. Então, veja bem, Ronaldo. Você fez uma colocação interessantíssima. Todos os conhecidos que a gente tem, que são criminalistas, eles têm parcerias. Não é? Aqui nós estamos com a Sarinha Freitas, por exemplo. A Sarinha é casada com um dos grandes criminalistas do nosso estado e, quiçá, do nosso Brasil. Está aí nos ouvindo. Com certeza, se eu perguntar ao Edson, doutor Edson, por favor, eu tenho um caso trabalhista, precisaria que o senhor... Ele vai dizer, olha, Paulinho, eu vou recomendar um amigo meu. É exatamente o que você colocou, Ronaldo. A falta de humildade, ela gera esse tipo de problemas. É a arrogância, é a falta de humildade que gera esse tipo de problemas. Hoje o Brasil carece de clínicos gerais. O que é o clínico geral? O clínico geral é aquele que vai identificar o problema ele não vai tratar normalmente. Ele vai detectar o problema e vai dizer, olha, você vai procurar, você quer que eu recomende alguém? Eu recomendo o doutor fulano de tal. Minha filha teve um problema respiratório quando pequena. O pediatra mandou, ó, vou remeter para o meu professor. O meu filho teve um problema na mão, queimou a palma da mão. O pediatra disse, olha, eu tenho um cirurgião que foi meu professor, ele até recomendou o doutor Badim, que dá nome àquele hospital na Tijuca. Foi quem operou meu filho e a mão do meu filho está perfeita até hoje. Então você veja só, a humildade não faz mal, Ronaldo. Nenhuma. A humildade é alguma coisa belíssima, você reconhecer que você não é da área. Se eu algum dia recomendassem que eu fosse secretário de saúde, eu não aceitaria. Eu podia até ser subsecretário, um dos subsecretários da pasta, para trabalhar com administração hospitalar, etc., que também não é a minha praia, mas eu posso colaborar pelo conhecimento de administração e de direito. Mas, secretário, não tenho capacidade, Ronaldo. Tem gente melhor do que eu. Prefeito, governador, tem gente melhor do que eu para o senhor convidar. A humildade não faz mal. E toda vez que as pessoas improvisam, não dá certo. O resultado hoje do governo do Estado é um resultado que todo mundo sabia que era o que ia acontecer. Jesus nos ensina lá atrás, através do testemunho dos seus discípulos. O escândalo é necessário, mas ai de quem, por quem vem o escândalo. Nós tivemos um escandalaço no Rio de Janeiro, um escândalo monstruoso no Rio de Janeiro. Será que alguém pensou que não teria consequências? Óbvio. Nós tivemos um grande jurista que dizia o seguinte: não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Quer dizer, ser honesto é pouco. Você precisa ter também comportamento que aparente honestidade. E o nosso Rio de Janeiro tem sofrido nessas pendengas. Muito. E nós é que perdemos.
Mas isso é muito bom para a população, Ronaldo, porque a população passa a olhar com mais prudência quando for depositar o seu voto esse ano nas urnas para eleger os seus vereadores e os seus prefeitos. E vou dizer uma coisa aqui que muito me entristeceu. Não sei se o Ronaldo já tem ciência e se os nossos queridos espectadores aí do Reflexões já receberam essa notícia. Nós vamos ter a menor participação de jovens da história das eleições desde que o título chegou aos 16 anos. Os jovens não se animaram a tirar seus títulos para votarem. Ah, o jovem não quer nada. Para com esse discurso. Para com esse discurso. Esse discurso não constrói. Então para com esse discurso. Os jovens não tiveram interesse. Vocês estão pensando que nesse tempo de pandemia tem sido fácil fazer com que as crianças tenham motivação para participarem de nossas aulas, de nossas videoaulas? Vocês acham que está fácil? Vocês acham que está molezinha? Ah, vou dar aula amanhã. Ei, que bom, o senhor vai dar aula amanhã, que bom. Tá pensando que é assim? Não é não, gente. É o aluno que já vem para a nossa aula com aquela cara de sono, deitado, às vezes monta lá a sala dele e tem uma televisão ligada ali, só imagem sem som, depois ele tira o som do telefone e aumenta a imagem, aí você olha para ele, ele está no chat, ele não está na sala, ele tira a câmera e tira o áudio e deixa a imagem lá congelada para nós. Vocês estão pensando que é fácil? É um desafio. E é um desafio para quem? Para profissionais. Não é um desafio para amadores. Tem escola que não conseguiu motivar a criançada. Tem escolas públicas que o aluno, eu não tenho telefone. Não, ele não quer ter aula. Você, mestre, é que tem que ser hábil o suficiente para entender dessas coisas. Não vem para cá jogar a culpa no secretário estadual de educação, no secretário municipal de educação, no governador, não vem com esse papo, não. O professor que quer dar aula, ele está dando aula. O professor que deseja desenvolver o trabalho, ele está desenvolvendo. O professor que ficou com medo da videoaula, ele escapuliu. Ah, eu não tenho, a internet lá em casa é ruim, aí vem os empecilhos. E o empecilho, gente, quem é mestre em empecilho, é um camarada que está até hoje sentado lá na praia de Copacabana, lá perto do Copacabana Palace, dizendo para nós que no meio do caminho havia uma pedra. E que havia uma pedra no meio do caminho. O cara se imortalizou, nosso Carlos Drummond de Andrade se imortalizou com essa observação. Ou será que alguém aqui acha que no meio do caminho não tem pedra? Será que alguém aqui acha que vai pegar um mar de almirante? Ou será que vai pegar sempre um céu de brigadeiro? Vai ter sempre uma ventania, vai ter sempre um mar encapelado. Ora, meus irmãos, meus amigos, a vida é assim. A vida é repleta de altos e baixos. E cabe a nós vencer esses obstáculos. E Nossa Senhora, como tem pedra no caminho. Não, Ronaldo, como tem pedra no caminho.
E a maior pedra no caminho somos nós mesmos que às vezes criamos essa pedra. E somos, por muitas vezes, as próprias pedras. Outro dia eu escutava o pastor Cláudio Duarte, e eu costumo rir muito com o pastor Cláudio Duarte, porque ele aborda alguns temas de uma forma brincalhona, e a especialidade dele é exatamente falar sobre o relacionamento do casamento. E ele, dentro daquela brincadeira, ele sempre faz umas observações interessantíssimas. Outro dia ele estava falando sobre problemas conjugais, e ele disse que teve uma mulher que era virgem e que engravidou. E que alguém chegou e disse para ela que ela estava grávida e que daria luz a Emanuel. E o marido dela também escutou um indivíduo que veio dar um recado para ele, dizendo que sua mulher está grávida. E o filho é do Espírito Santo. E que esse casamento continuou. Aí diz ele, e o casamento continuou. Vocês querem um obstáculo de casamento maior do que esse? Isso é um obstáculo, Ronaldo, praticamente intransponível. Não é? E ele coloca isso com aquela simplicidade dele, com aquele jeitão dele, e é realmente uma retórica maravilhosa. E a gente às vezes fica reclamando. Você vira para a esposa lá e diz assim, isso é exemplo dele também, tá? Querida, o café com leite que você botou para mim, ele tá frio. E ela diz assim, você quer café com leite quente? Eu não aguento mais, tudo que eu faço você acha que está mal feito, tudo que eu faço você acha que está ruim. Eu quero o divórcio. E o marido diz assim, querido, eu não quero divórcio, eu só quero meu café mais quente um pouquinho. Essas colocações do nosso dia a dia, elas têm que ser encaradas nos mais diferentes padrões. Não, eu não escuto o Cláudio Duarte porque ele é protestante, ele é evangélico. Ué, e daí? Nós temos que procurar, na fé, o que nos... Isso aí, aos programas atrás. Nós vamos procurar o quê? O que separa a gente ou o que une a gente? É isso aí. E isso, gente, é em todos os sentidos. Não se esqueçam. Nós estamos aqui, nessa nossa jornada de reflexão, é para que nós possamos ver que nós estamos repletos de problemas. O Brasil está repleto de problemas. E, obviamente, os problemas se refletem em todos nós. Não há a menor dúvida. Tem gente que vai sair dessa pandemia 20, 100 vezes mais rico do que já é, e tem gente que vai sair dessa pandemia 26 vezes mais pobre do que já é. Verdade. Isso faz parte de todas as situações do mundo. Estados Unidos era uma nação especial, e quando teve o craque da Bolsa de Nova York, milionários perderam tudo. E aí? Quer um pedrão no meio do caminho maior do que aquele? E veio a Segunda Guerra Mundial e foi outro pedrão na beira do caminho dos americanos. E o Brasil não passou por isso? Claro que passou, gente. Nós passamos N vezes por esses problemas e os nossos brasileiros não se dão ao luxo nem de estudar esses problemas. E fica difícil, Ronaldo, a questão da discussão. Outro dia alguém... Oi. Não, vai. Outro dia alguém colocava para mim o seguinte. Esse negócio de história...
A história é sempre a do vencedor. O vencedor é que conta a história. Aí me deu vontade de dizer para ele, é por isso que você não é historiador. Mas aí eu achei melhor nem responder, Ronaldo. Porque hoje você que acha que a história é sempre escrita pelo vencedor, você não se esqueça que desde que houve o aparecimento da escrita, você pode fazer comparações. Você pode... Ah, a história do Brasil... Ah, tá, então não vou estudar a história do Brasil no Brasil. Eu vou estudar a história do Brasil nos jornais portugueses. Eu vou estudar a história do Brasil nos jornais americanos. Eu falo inglês. Ah, eu falo francês, então eu vou estudar a história do Brasil nos jornais franceses. Hoje, meus amigos, joga fora esse negócio prontinho, que vem embrulhado e mandado o tempo todo. Isso é historinha que nem boi dorme mais, não é nem para boi dormir. Nem boi mais. Eu acho que o boi até se levanta e sai de perto, Ronaldo. Nem o boi aguenta mais essa historinha desses ditados antigos e improcedentes. Você hoje estuda como você quiser. Outro dia eu volto lá ao Virgulino Ferreira. O indivíduo estava lá com um detetor de metais, e foi lá na Grota de Angico, que a turma fala gruta, né? É grota. Né? É um lugar com água, de pedras, e Angico é uma árvore. Então estava lá na Grota de Angico, onde teria havido o grande tiroteio que Lampião morreu. E ele foi lá com o detetor de metal e achou duas cápsulas e um projétil. Meu Deus do céu, isso aí foi em 1928, se não me falha a memória. Não, 1938, perdoem. 38. E aí? E aí, Ronaldo? Quer dizer, se fizeram algum levantamento ali, essas duas cápsulas não entraram no levantamento. E uma era uma cápsula de uma pistola 9mm e a outra era de um fuzil 7.62. Você não é obrigado a acreditar no que alguém diz. Mas se você quiser entrar na conversa, estude. Não vem com a sua pós-verdade para cá não, que aqui você não arruma nada. Aqui eu dou aula, consulto, o Ronaldo está lá, tem alguma dúvida, ele consulta. Aqui a gente não joga pedra a esmo, não. Aqui a gente procura discutir com lógica, com raciocínio e com citações. Por favor, hoje foi um dia para o estado do Rio de alta reflexão. Nós estamos vendo aí eleições em Nova Iguaçu, estamos vendo eleições no município do Rio de Janeiro, em todos os municípios do Brasil. E as eleições, muita gente no passado lutou por eleições diretas. Muita gente morreu no passado pela luta de eleições diretas. Nós vamos desprezar isso aí? E vamos ficar falando besteira na internet, desacreditando o processo? Você não gosta do processo democrático? Peça uma emenda parlamentar. Tente modificar o nosso rito de governo. O nosso governo já tem nuances parlamentaristas. Você pode propor uma ação para mudar, você pode propor, sei lá, até uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Se vai lograr êxito, se não vai, é outra discussão. Mas o que você não pode é ficar sem tentar.
e ficar falando sobre um assunto que você desconhece. Sim. Se o governo toma uma medida, ele tomou baseado na sua linha de raciocínio. Se essa linha de raciocínio está errada, todos nós saberemos em pouco tempo que a linha de raciocínio estava errada e sabemos quando ela hoje está errada. Eu observo que os governantes, em sua grande maioria, ele deixa de governar para todos. Enquanto insistir em querer governar por uma fatia ou uma parte, isso é dois problemas. Eu não posso governar pensando numa parte, numa fatia. Eu tenho que governar num todo. Isso é minha opinião nesse aspecto, um dos aspectos. E que tem feito uma grande tragédia e desgraça no nosso país. Dividir não pode ser. Aí vem a conversa que a gente, desde que começou Reflexões, bate na mesma tecla. Quem é que tem que trabalhar o caráter da sociedade? A escola tem participação? Óbvio. A casa tem participação? Indispensável. Mas aí você escuta os ditos populares. Vou voltar lá nos primeiros programas. Aí você escuta os ditos populares. Ah, porque estão dizendo que meu filho roubou um lápis. Achado não é roubado. Aí você fala, tá certo, né? Tá certo com C cedilha ERTU. Tá certo? Porque não é possível você ficar com essa argumentação. Aquilo é seu ou não é seu? Isso é finir. Encerrou a conversa. Não interessa se achou, se não achou. Isso aí é outra discussão. Aquele objeto é do Ronaldo? É. Eu achei. O Ronaldo disse que é dele. A única coisa que eu posso fazer, Ronaldo, eu gostaria que você comprovasse que o objeto é seu. Aí o Ronaldo vai lá, pega uma foto, pega lá o amigo que jogou com ele outro dia naquele jogo e tal, e você comprova que o objeto realmente é do Ronaldo. Ah, mas meu filho, achado não é roubado. Ele achou, é dele. Essa política vem de casa, gente. Ah, que saudade do tempo que a mamãe pegava o caderno do filho e dizia assim, mas esse caderno não é seu, meu filho. Amanhã eu vou lá na escola para ver de quem é esse caderno e como é que ele foi parar na sua pasta. Essa borracha não é sua, esse lápis não é seu. Cadê esse lar, Ronaldo? Esse lar foi desaparecendo. Aí você não criou caráter. E essa sociedade, hoje, ela demonstra que isso aí foi perdido. E olha o trabalho para você achar, de novo. Olha que trabalheira que nós vamos ter para recuperar o perdido. Em Araçatuba, um pessoal que trabalha com reciclagem achou num cofre, num fundo falso. Eu vi. 36 mil. E aí? Eu vi. E você viu o dono lá, o chefe lá da associação? Isso aí não é nosso. Ele foi taxativo. 36 mil para eles. Todos discutiram e corroboraram com a situação. Olha que bacana. Humilde. Quando isso aí tinha que ser o pensamento da elite. É isso aí. Então, quando você vê isso no humilde, você tem a fé inabalável de que não está perdido. De que há como você recuperar o caminho. Todas as pessoas na antiguidade que usaram arrogância,
pereceram. Tem hoje os advogados, nossa senhora, o tempo já foi. Tem hoje os advogados da desgraça, Ronaldo, que dizem para você o seguinte: ah, estão se cumprindo as profecias. Eu não vi profecia nenhuma se cumprindo. Até porque Jesus tem lá o testemunho dos seus discípulos que diz que nós tomemos cuidado com os falsos profetas. Muito cuidado com os falsos profetas. E todos profetizaram a Elias. O que vier depois é ladrões e salteadores. Agora, tem mais. E ele não diz para você como é que você descobre quem é falso. Isso aí é problema seu. Ele não diz assim, ó, para você conhecer o falso profeta, você tem que fazer isso, tem que... Não. Essa escola ele deixa para você com o seu livre-arbítrio e com a sua capacidade de observação. Ele deu uma dica. A dica. Ele dá várias dicas. Senhor entrará no reino dos céus. É para pensar. Aí você observa, rapaz, o pessoal vem, promete um monte de coisa e a turma vai junto. Pergunto eu, a turma que vai junto, vai por honestidade ou vai para levar alguma vantagem? Vamos refletir. Grande parte vai para ver se leva alguma vantagem. E esse é o caminho da perdição. Você não está fazendo porque você acha que é o melhor. Você está fazendo porque está propondo uma troca. Eu só para concluir hoje, Ronaldo, houve uma época que eu fiquei com um batimento cardíaco diferenciado e eu tinha 2 filhos pequenos. E não tem coisa pior, você passou por isso, os que estão nos assistindo passaram. Não tem nada pior do que você ser pai de pequenos, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, e de repente você descobre que tem algum problema de saúde que pode fazer o seu desenlace. Eu acho que é um desespero que qualquer pai, qualquer mãe já passou. E eu consultei os médicos e todos eles negaram que eu tivesse algum problema. Consultei o Dr. Humberto Baroni, consultei meu tio, Dr. Darwin, que é da mesma turma do Dr. Humberto. Consultei a doutora Lenice Dias Campos, aqui no Rio de Janeiro, e todos eles tiraram esse problema de que eu podia fazer o meu desenlace. Mas eu sofri muito com aquilo ali. Foi um susto muito grande. Todos nós já passamos por isso. Agora, qual a grande lição? É que você corre atrás de tudo e descobre que você não pode fazer muito. Isso é que é o pior. Você descobre que se tiver que ser e não tiver outro caminho, vai ser. Aí você aprende a ter fé, a entender e a suplantar aquela pedra que apareceu no seu caminho. E nesse período que eu tive isso, Ronaldo, eu fui ver um filme com aquele Burt Reynolds, cuja tradução era "Se não me mato, morro". Se não me mato, morro. Que eu recomendaria a todos vocês que assistissem. É uma comédia muito gostosa e tem tudo a ver com aquele que de repente tem um problema de saúde e acha que pode ir embora e começa a viver aquele drama que o Burt Reynolds vive no filme. O médico lhe diz que ele tem pouco mais de 4 meses de vida, de 3 a 6 meses de vida. Ele entra em desespero, sai do consultório, está passando um curso funerário, né? E ele corta todo mundo para chegar lá na frente e saber de que o cara morreu.
Porque de repente o cara pode ter morrido do problema que ele está passando. E ele leva o filme nisso aí, até que de repente ele tenta. Não vou contar o filme, não, que eu acho que não tem troço mais chato do que contar filme. Mas nessa passagem, ele sai para o suicídio. Ele entra no mar e resolve se matar. E quando chega lá no oceano, mergulha e começa a sentir falta de ar, ele começa a querer se salvar de novo. Por quê? É a teoria da sobrevivência. Nós lutamos para sobreviver. E ele, quando ele vê que está difícil, que ele não tem mais força, que ele está no meio lá, a praia está distante, ele começa a negociar com Deus, Ronaldo. Aí ele diz, não, Deus, eu agora vou mudar a minha vida. Eu vou me dedicar ao amparo ao próximo. Eu vou melhorar minhas contribuições para as igrejas. Eu vou dividir a minha receita. Vou dividir, não. Eu vou ficar com 10%, vou doar 90% para o amparo aos pobres, aos necessitados. Aí ele começa a negociar com Deus, aí ele fazendo a sua negociata. E começa a tentar chegar na praia de novo. E vem, luta, tem dificuldade, e eis que ele chega, acorda na praia, são e salvo. Aí a primeira coisa que ele faz é olhar para os céus e dizer assim, Senhor, depois a gente conversa sobre aqueles 5%. É uma aula, Ronaldo. O filme é uma aula. É claro que o filme não acaba aí, tem N outras situações, mas essa parte é eminente filosófica. Concorda? É isso aí. Ela é eminentemente filosófica. E a gente tem que pensar muito nisso. Ronaldo, extrapolamos, meu irmão. O assunto não era esse, Tá bom. mas desculpem, mas vamos em frente. Ronaldo, A nossa a frase palavra hoje, está com você. a nossa frase hoje, se eu já não falei, é da irmã Dulce. As pessoas que espalham amor, não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Não tem tempo nem disposição para jogar pedras. Muita paz, que Jesus os abençoe e gratidão mais uma vez. É isso aí, excelência. Não tem tempo nem para jogar pedra. Tem tempo para nada, né? Porque tem muito o que fazer. Eu estive lá visitando o trabalho de irmã Dulce. Cada um fale o que quiser, entendeu? Não vou entrar em discussão nenhuma, que não tem finalidade. Mas aquele trabalho hoje lá é uma loucura, Ronaldo. Você ir lá na Bahia, você olha aquelas fitas. Ali no Bonfim você não enxerga grade, rapaz. E olha que eles limpam aquilo volta e meia. Verdade. É a fé, é o poder da fé que move aquilo ali. E a Bahia tem uma coisa totalmente diferenciada, meu amigo. A Bahia, com aquele negócio, daquela lavagem dos degraus ali, que juntam as irmãs com a turma do candomblé toda, junta a África com a cultura católica europeia. Ronaldo, aquilo não existe. Bacana. Eu tive a oportunidade de presenciar aquilo. É emocionante. Não é fácil, não. Você tem que estar arrumadinho para ver aquilo ali. Que Jesus os abençoe. Bom, Luiz Carlos Bittencourt, boa noite, obrigado pela sua presença. Bete Rael, Geraldo dos Santos, Sarinha Freitas. Vamos lá, vamos pegar a turma toda aqui. Ronaldo Gomes, que está aí com a gente, óbvio, firme e forte. Tony Abreu, obrigado. Adriana Fonseca, obrigado. Doutora Regina Machado, obrigado. Grande Carlinhos Farias. Carlinhos chegou para cá, lá do Nordeste, rapaz.
e está aqui até hoje. Um grande abraço, Carlinhos. Apareça sempre. Montou um clube aqui, montou um clube não, montou aqui um grupo de política que é um negócio de doido, rapaz. Tem os mais diferentes segmentos e ele manuseia aquilo como um maestro, Ronaldo. Os mais diferentes segmentos políticos e ele conduz aquilo ali com maestria. Parabéns, Carlinhos. Jesus te abençoe. Tony Abreu, já li o comentário dele. Adriana Fonseca. Catarina Verônica, obrigado pela sua presença, Catarina. Edna Rego, eu já falei, repetindo. Adriana já conversou com o Tony. Tony, como é que você está? A Regina dizendo, Paulinho, o que você tem a dizer sobre o processo que findou do Palácio Guanabara? Causa ganha para a União? Nós falamos sobre isso aqui, Regina, outro dia. É o mais longo processo dos tribunais brasileiros. Acabou hoje, eu nem li como é que terminou. Mas, se você escutar os relatos da princesa Isabel, porque aquilo pertencia a ela, a gente se apavora com a turma que proclamou a República. Ela narra os saques ao Palácio Guanabara, que na época pertencia à família da princesa Isabel. É um negócio de louco. Eu nem vi o fim do processo, mas vou dar uma olhada. Um grande abraço, obrigado. O erro para ela é a ganância, o poder. E a opinião dela quanto aos juízes Moro e Witzel. Rosane Ribeiro, boa noite a todos nós. Vera Mello, boa noite, Vera. Grande abraço. Tiago Avelar também firme aí, boa noite. Jonas Andrade, obrigado por estar conosco também. E diz a Regina mais uma vez, a criança tem que ter motivação da escola, mas precisa também de ter responsabilidade através de seus pais. Via de mão dupla, Regina, não tem jeito. Tiago Avelar opina de novo. E professor Caetano, muito feliz com a colocação sobre a situação do jovem não querer assistir às videoaulas. A Adriana, homem sábio constrói pontes e não muros. Tá criticando o Donald Trump, não, né? Rosângela Mello, boa noite. Boa noite, Rosângela, é uma honra tê-la conosco. A Regina apoia a sua colocação sobre os governantes, Ronaldo. Marcelo Tupinambá, muito bom, pena que está acabando, boa noite, obrigado, Marcelo, por ter nos aturado. Sarinha Freitas, noite de paz para todos, muita gratidão, mestre, gratidão a você, Sarinha, sempre. Muito. Deise Almeida, boa noite. Simone de Souza, saudades da escola. Edgar Maciel, que seja um dia feliz para nós. A Simone de Souza diz que somos sábios. Somos nada, Simone, você que pensa. Estamos aqui caminhando na luta. Um passinho cada dia. Tateando, né, Ronaldo? Meus caros espectadores, muito obrigado pela honra de tê-los conosco. Amanhã, Papai do Céu, se permitir, nós estaremos de novo, mas não se esqueçam, a pandemia está aí, ela não foi embora. Nós perdemos aí uma das figuras mais folclóricas de Nova Iguaçu, que é o Raimundinho, do Segundo Ofício. O Raimundinho, durante muito tempo, andou com outro amigo que nós chamávamos de Ari Galinha, porque galinhagem antigamente era brincadeira. Então a dupla de Ari Galinha e Raimundinho era inseparável e era uma comédia vê-los na noite. E o Ari foi antes e o Raimundinho foi agora. Esse rapaz nunca deixou de atender ninguém no cartório que não fosse com elegância e que não fosse com muita prudência. Difícil. Muito obrigado, Raimundinho,
por ter me dado a honra de conviver com você. A todos esses amigos, vamos repetir, Ronaldo, como Santo Agostinho. Muito obrigado por tê-los nos emprestado. Obrigado, Senhor, por tê-los nos emprestado. Nós, nesse instante, vô-los devolvemos, porém com o coração dilacerado pela dor. Santo Agostinho, que aniversariou agora, próximo, nós nem falamos sobre ele, vamos conversar sobre Santo Agostinho, nos deixa essa pérola de receber o empréstimo, usar, conviver, mas tem que devolver. Não tem jeito. E tem que utilizar esse período. Obrigado ao grande Ednelson, homem do samba, da rádio, grande amigo. Jesus o abençoe. E vamos em frente. E até amanhã, com a permissão do Pai que está nos céus, com mais um Reflexões. Fiquem com ele. Grande abraço.